Sejam bem-vindos ao segundo encontro do dia. Hoje, o nosso tema é Superando o Preconceito. Como todos já sabem, a Flipa traz esse ano histórias que inspiram, histórias de superação, sejam elas fictícias ou reais. Infelizmente, hoje, 26 de agosto de 2021, o tema que o livro escolhido traz não é ficção e está latente em todos nós, nesse momento. O mundo vem acompanhando a situação de caos vivida pelo Afeganistão, fazendo com que muitos saiam de suas casas, deixando para trás suas famílias, suas histórias, tornando-se refugiados em outros países que não falam a sua língua, que não vivem a sua cultura. E mais dolorido, acima de todas essas coisas, vivem o preconceito de não estar em suas casas. Com muita delicadeza, a autora de hoje, que irá conversar conosco, escreveu o livro Deixando para Trás, uma história que fala de amor, de esperança e futuro de uma criança refugiada no Brasil. Ana Dantas, seja bem-vinda. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde, Flipa, Paracambi, Escola Dias da Costa. Muito boa tarde, alunos. Maravilha estar aqui com vocês, esperando expandir o amor, né? Em dias de hoje. Gratidão pelo convite. Nós que somos gratos a você por ter aceito o convite e a gente está muito feliz. Eu quero apresentar para o público um pouquinho sobre você. Eu fiz um resumo, né? Porque tem bastante coisa. Vou ler um pouquinho aqui, tá? O que eu recebi sobre você. Ana Dantas é roteirista, escritora, jornalista e publicitária. Foi professora do curso de graduação em Publicidade e Propaganda e Comunicação Social na Universidade Católica de Salvador, Bahia. Trabalhou na área de marketing, depois foi para os Estados Unidos, onde cursou pós-graduação, onde também aprofundou seu conhecimento na arte cinematográfica. Atualmente escreve roteiros de ficção, além de dar consultoria nessa área. E ainda é autora de 8 livros. Fala um pouquinho sobre a sua trajetória, Ana. Como que consegue conciliar isso tudo? São desafios, viu, Ana Paula? Na verdade, a gente, no caminhar da nossa jornada, a gente vai se permitindo aprender, né? Vai se permitindo se conhecer, e eu falo que tudo foi um processo, né? E, na verdade, assim, isso que você leu foi muito bonito sobre mim, mas, como eu sempre digo, são apenas rótulos que a sociedade preconcebe de todas as pessoas. Mas eu costumo brincar, dizer que eu sou um ser de luz, assim como você, como todos os professores que vão entrar aqui para conversar comigo, como os alunos, como o município todo que está acompanhando essa live. Né? Nós somos seres de luzes. E quando a gente começar a entender que fazemos parte de um todo, de um universo como um todo, e não começar a segregar, a gente talvez comece a compreender o que de fato é o amor e por que estamos aqui. Lindo, Ana, lindo. Eu queria voltar à abertura, como eu disse, essa situação, né, que nós estamos acompanhando com muita aflição, né? Então, quando acontecem situações como essa, o mundo se comove, o mundo se move, né? E aí surgem, provavelmente devem estar surgindo histórias por aí, criações, né? Dentro do que todo mundo está vivenciando. Aí, assim, foi uma dúvida que a gente conversando na escola de Dias da Costa e surgiu, se você vivenciou um momento como esse, né, que nós estamos acompanhando na televisão, sobre o Afeganistão, se você, em algum momento, você passou por uma situação próxima a essa e te fez, né, te alavancou a escrever sobre isso, a denunciar alguma coisa,
ou não? Foi um momento mesmo de percepção, de criação sua? Olha, Ana, assim, digamos que é um mix de um monte de coisas. Eu nunca fui refugiada, eu nunca tive que sair do Brasil obrigada a isso, né? Mas todos nós somos migrantes, imigrantes, o Brasil, né? Ele foi feito por quê? Por pessoas que descobriram na Europa e vieram para cá. Né? Então a gente é essa mistura toda, né? Temos todas as raças aqui. Raças não, etnias, que é o mais correto de se falar. E então, assim, quando eu fui, eu tinha já saído de Salvador, na Bahia, onde eu nasci, fui criada, fui para São Paulo, na época, fazer publicidade e propaganda. Então, assim, querendo ou não, já houve um choque cultural dentro do próprio país. E quando eu fui para os Estados Unidos fazer a minha pós-graduação em cinema, eu passei por uma questão de bullying, porque eu não falava, já adulta, né? Eu não falava o inglês perfeito, com sotaque americano, e fui vítima de bullying por isso. Então, assim, eu falei assim, nossa, se isso aconteceu comigo, que eu fui por livre e espontânea vontade para outro país, para estudar, eu fico imaginando a situação de famílias, crianças, avós, enfim, que vai para um outro lugar sem ter que ter a escolha de experienciar aquele lugar por livre e espontânea vontade, né? E aí eu passei por um processo que eu fiz, obviamente, uma pesquisa, na época eu morava em São Paulo, eu fui ali na Missão Paz, na Rua do Glicério, eles têm um projeto lindíssimo que recebe refugiados de todo mundo aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas, então lá naquele projeto, ele chama Missão Paz, além deles ensinarem o português para os refugiados, eles dão um caminho para que os refugiados eles tenham RG, CPF, possam estar aqui no Brasil de forma plena. Eles também introduzem os refugiados em empregos formais ou auxiliam a não formais. Enfim, eu tive essa pesquisa, também tive contato e pesquisa com, por exemplo, tem uma parte do livro que fala das crianças, né? Que uma delas, isso eu tirei de uma reportagem que eu li, onde a criança ela nunca tinha visto a pizza doce e ela ficou encantada. Então, assim, eu pesquisei também na época muito essa questão em jornais, o que os refugiados passavam, enfrentavam, e principalmente sobre a questão da linguagem. Eu acho que esse é o ponto fundamental e que também me conectou, né? Porque foi através do não falar corretamente o inglês que eu sofri bullying lá fora. E é exatamente a linguagem que é o primeiro obstáculo que o refugiado encontra no país que ele está chegando. Então, foi um mix de tudo. Perfeito, Ana. Perfeito. Eu quero convidar para essa conversa a Escola Municipal Dias da Costa. E aí tem as representantes, as professoras, né? Eliana. Tá. Ana, eu quero convidar agora para participar da nossa conversa a Escola Municipal Dias da Costa. Já estão por aí, pessoal? Oi, está aí. Oi, boa Olá, tarde. Cássia, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda, viu? A Flipa. Obrigada, é um prazer estar aqui. É ótimo contar com vocês. Ô, Cássia,
Não sei se você lembra o dia que eu estive aí conversando, e aí a gente estava, né, pensando, né, formulando hipóteses, na verdade, né? Se a Ana vinha de uma família de refugiados, o porquê dessa história que ela criou, se era ficção, se era alguma vivência dela. E ela acabou de contar para a gente, né? Foi um misto de coisas, né? E aí eu lembro que a gente conversando, você colocou assim que a princípio era muito distante dos alunos essa história, né? Essa vivência toda, essa palavra refugiado, né? E aí, talvez, né, uma infeliz coincidência, se é que eu posso dizer assim, há uns dias para cá nós estamos ouvindo falar muito dessa palavra refugiado nos noticiários, né? Por conta dessa questão do Afeganistão, né? Todo o caos que eles estão vivendo lá. A gente está vivenciando pessoas, né? Milhares de pessoas saindo de lá para ir para outros países, se refugiar em outros países. Hoje, com esse noticiário, com tudo isso que as crianças estão ouvindo, né? Elas acabaram se aproximando agora sim da realidade do livro? Sim, eu comecei a trabalhar cada dia um pouquinho a história. Então, no primeiro dia, eles só escutaram, no segundo, eles começaram a participar, e hoje eles estão tão entusiasmados com a leitura que eles querem que continue a leitura. Só que eu já li o livro todo, então foi quando surgiu a ideia de fazer um vídeo, né, tipo uma reportagem, mostrando um pouquinho do que aconteceu na história. Eu fiquei encantada com a história, as crianças conseguiram entender e comentam o tempo todo sobre o que está acontecendo no mundo, né? O que eles podem fazer para estar melhorando isso. Inclusive, no vídeo, eles falam isso, que eles querem fazer mais para poder ajudar. O que seria se chegasse uma criança aqui? Como que eles iriam agir? Então, eles perguntaram para mim se eu posso ajudar a fazer um outro vídeo. Eles têm canal, as 3 meninas têm canal no YouTube, e eles querem fazer alguma coisa. Então, existem outros alunos que querem participar também. Então, eu achei que foi uma sementinha que foi plantada e está crescendo a cada dia que passa. É um assunto que, a princípio, era um assunto assim meio que estranho ao ponto de vista deles, e que eles estão comentando em casa, os pais mandam mensagem para conversar comigo, e é uma semente que está germinando, né? Eu gostei muito da leitura, a Ana está de parabéns, entendeu? Eu estou satisfeita com a história contada em sala de aula e pretendo trabalhar mais em cima disso. Que bom, Cássia. A gente fica muito feliz, né? De também, de certa forma, ter semeado essa sementinha, essa sementinha que foi jogada aí, né? E vocês, com todo o amor, com todo o zelo pelo trabalho, já está cultivando. As meninas que você citou é a Alicia, Ana Rawane e Isabela, né? É verdade. A gente tem um vídeo delas aqui, a gente vai mostrar para a Ana também e a gente vai assistir juntas, tá bom? Vamos assistir como que desenrolou essa história, essa conversa na cabecinha das meninas. Tá bom. Estamos aqui hoje com Ana Rawane e Isabela, que acabaram de ler a linda história Deixando para Trás, da autora Ana Dantas. O livro fala sobre o quê? Fala sobre como é a vida dos refugiados e o que eles passam, contando a história de Raim, o menino sírio refugiado. O que é um refugiado? É uma pessoa que saiu do país que nasceu porque lá era perigoso e foi viver em outro país.
Nossa, deve ser muito triste sair do paizinho que nasceu. E ninguém ajudou ele? Sim, ele conheceu uma menina chamada Kiara, que virou a melhor amiga dele. Ele protegeu e ensinou tudo para ela. Quantos refugiados do Brasil encontrassem uma pessoa igual a Kiara, eles não vão sofrer tanto. Como podemos ajudar os refugiados? Simples, com doações, trabalhos voluntários, até empregos e aula de português. Hoje tem refugiados no Brasil? Sim, tem muitos refugiados no Brasil, porque aqui é conhecido como um país livre e alegre. Obrigada às entrevistadas Isabela e Ana Rawane. De nada, de nada. Ainda bem que você assistiu a gente. Me ajude ajudando as pessoas que precisam de ajuda, como os refugiados. Talvez eles se tornem o seu melhor amigo, como foi o caso de Rainha e Kiara. Que gracinha. Elas são muito espertinhas, né? Ô, Ana, deixa eu te falar uma coisa. Já estou chorando. Gente, eu estou aqui tentando me segurar. Às vezes a gente fica preocupado de levar determinados assuntos para as crianças, né? E aí elas vêm e surpreendem a gente dessa forma que a gente foi surpreendido agora. Você acha que as crianças de hoje são mais antenadas? Como é que você... Até na construção, eu acredito, né, para você enquanto autora, eu acho que o caminho que você percorre hoje com o seu livro, com a escrita, não sei, mudou alguma coisa de anos para cá? Como é que é isso, né? Olha, primeiro eu queria, assim, agradecer e parabenizar a Alicia, a Ana Rawane e a Isabela. Lindíssimo, eu estou encantada com vocês. Tia Cássia, que isso, segundo ano, que maravilha. Eu assim, sinceramente, eu já coloquei na minha cabeça, eu sei que é uma facilidade minha de tocar em assuntos difíceis com uma certa leveza. Já nasceu comigo mesmo, vem por intuição e eu simplesmente deixo fluir. O que eu sinto é que a gente nunca deve menosprezar nenhum tipo de leitor. Eu brinco que essas crianças, hoje em dia, elas já vêm com chip, porque elas já vêm muito mais preparadas. E se a gente for ver pela evolução, pelo desenvolvimento da humanidade, faz todo sentido. Porque o que acontece? A história está aí para mostrar as experiências que cada um viveu. E não significa que temos que repetir as experiências do passado. Porque se não deram certo no passado, temos que surpreender com o que temos agora, com as ferramentas que temos agora. E essas crianças, elas vêm nascendo hoje, parece assim que com download, chip, sei lá o que é, elas surpreendem a gente. Você veja, meninas de segundo ano, a dicção oral delas, a clareza do falar, do que é, isso para mim é ouro, eu tenho que confessar. Então, sim, eu acho que a gente nunca deve subestimar nenhum tipo de leitor, nenhum. E eu só tenho a agradecer essas 3 princesas pelo presente que vocês acabaram de me dar, porque, assim,
Isso faz com que eu reflita que a minha missão como escritora aqui neste mundo que vivemos, ela vem sendo cumprida, porque eu toco no coração do leitor. E se eu toco no coração do leitor, é porque estamos conectados com o mesmo assunto. E aí o amor vai se expandindo, se expandindo, se expandindo. E isso é o que a gente mais quer agora, né? Agora eu queria conversar um pouquinho com a Eliana. Você está por aí, Eliana, para você entrar na conversa conosco? Estou aqui. Oi, Eliana. A Ana estava colocando para a gente, né, que as crianças sempre surpreendem e essas meninas surpreenderam. A Cássia contou um pouquinho que outras crianças aí da escola também estão mobilizadas com essa questão, né, de se recebermos um amiguinho aqui na escola, a gente vai abraçar, a gente vai trazer com carinho, né, sabendo dessa questão toda. E hoje a nossa discussão aqui é em relação ao preconceito. Aí eu queria saber de você, Eliana, como que é esse trabalho na escola e se a leitura, de certa forma, facilita, né, as histórias que chegam para vocês em volta do assunto, do tema que vocês querem trabalhar, se chega mais fácil para a criança quando é em contação de história. Uhum. Então, realmente, fica bem mais fácil para eles, né? Porque é a vivência deles, e a gente trabalha com uma linguagem deles, né? Facilitando uma linguagem que facilite o entendimento deles, né? Que até no início a gente ficou meio preocupado, conversamos aqui com a coordenadora, com as professoras, como que a gente vai trabalhar isso, né? Que são crianças de primeiro e segundo ano, como trabalhar isso. Mas aí, como a tia Cássia falou, né, no desenrolar das atividades, veio fluindo, que elas até surpreenderam a gente, né? E através do meu trabalho também, é muito gratificante, porque a gente começa a trabalhar e eles começam a interagir, a falar, né? Que até um dos livros também que a gente vai trabalhar, um que fala do passarinho que não tinha asa, e o outro de Júnior com sua bota espacial também, que é uma situação também, é uma inclusão também, né? Então, a gente tenta passar isso para eles, que tem que ter o cuidado com o amiguinho, o respeito com o amiguinho, se colocar no lugar do amiguinho. Então, através das histórias, fica muito mais fácil a gente ter esse envolvimento com eles, né? E passar isso tudo para eles. E na nossa, né, casa, como escola, como professor, está orientando, né, de que forma, para quando a gente vai receber um coleguinha, de que forma o amor que a gente tem que passar para ele, de que forma que a gente está lidando isso. E aqui na escola a gente tem realmente alunos, né, de inclusão, e eles já até em outros anos, né, que a gente já teve alunos assim, e o amor, né, o cuidado que eles tinham com o amiguinho, de proteger na hora do recreio, na hora do lanche, o amor que eles tinham, cuidado. Então, a gente sempre procura na maneira muito mais fácil, né, de estar introduzindo isso, de estar trabalhando isso com eles. Ótimo, Eliana, obrigado. Obrigada. Ana, eu queria te perguntar uma coisa. Nesse processo de criação que o autor vive, vocês pensam nessa questão de escola, ou você pensa o livro no ambiente familiar, ou não existe essa preocupação? Como que é esse processo criativo? Assim, não sei, a gente nem entrou nessa questão com as professoras em relação aos conteúdos, porque muitos livros também vão possibilitando outras coisas, né? Além desse pensamento, da questão da emoção, de toda a vivência da personagem ali, tem também, eles vão esmiuçando, eles vão falando sobre os objetos de conhecimento, né? Que antigamente a gente chamava de conteúdo, hoje a gente chama de objetos de conhecimento, que é matéria, o que precisa a escola passar também, né? Português, matemática. Mas o autor, ele tem essa preocupação ou não? Eu vou falar um pouco por mim
o meu processo criativo, na verdade, assim, eu sempre pego um tema e como eu vou construir aquele tema, né? Onde começa a minha história e onde eu quero chegar. E dentro dessa história, a jornada da protagonista, que no caso é a Kiara, como ela vai se modificar, né? Porque a gente se modifica como ser humano e todo personagem ele se faz necessário essa modificação. Então, assim, eu não tenho nem a preocupação assim de vai para a escola, não vai ser lido em casa, não vai. Por quê? Porque eu acredito que toda história ela, quando tem um cunho edificante, independe do lugar que ela vai ser lida. Mas aí eu vou trazer algumas curiosidades aqui no processo criativo, tá? Porque a ilustração é uma segunda releitura, né? E aí, quando eu conversei com a ilustradora, que é a Vanessa Alexandre, eu fiz alguns pedidos depois que eu vi a ilustração que ela tinha feito, né? Para fazer sentido a história que eu estava contando. Então, a primeira coisa foi a questão da capa. Então, eu vou abrir aqui para vocês entenderem. Na capa, o que eu tinha pedido para ela foi o seguinte: que ela dividisse a capa visualmente, antes de conceber, em 3 partes. E como seria isso? Aqui seria o início, o Rain saindo da Síria para vir para o Brasil. Ou seja, dentro do mesmo ambiente que a praia, ele tendo um castelo, que no caso dele está destruído, está acabado, né? E no meio, né, do processo seria como se fosse assim, aquela dúvida do que vai encontrar na frente, do que deixou para trás, o apego, né? Porque a gente ainda tem esse apego e que o ser humano faz-se necessário exercitar o desapego para que a gente evolua e se desenvolva enquanto seres de luz que somos. E aqui na capa mesmo, propriamente dita, teria ele já na praia, no Brasil, para demonstrar o acolhimento. Outro ponto que eu falei com a Vanessa é nessa parte aqui, né? Onde o que acontece nessa parte é a questão que o Rain ele traz a questão dos bombardeios que tinham na Síria através do avião. Então, quando eles estão brincando no pátio, quando a Vanessa fez o avião, ela tinha feito um avião de forma alegre. E eu disse assim, não, Vanessa, isso é uma parte dramática da história, e eu gostaria que o avião, ele tivesse uma cara de mal. Por quê? Porque não que existe avião nem bom nem mal, obviamente, mas para trazer esse lúdico para a criança de que existe um trauma ali que o Rain trouxe com ele, né? E a terceira questão, em forma de criação, que foi uma parceria, é a questão da Kiara, ela ser uma menina bem resolvida. Então, em todas as páginas, o que eu pedi para ela é assim, que ela tivesse um brinco diferente, que ela se vestisse de forma com que a personalidade dela demonstrasse força, porque ela iria ser a fortaleza dessa criança que já iria chegar no Brasil com traumas da vivência que ele teve, né? Então, assim, e a Kiara, isso eu não conto na história, mas eu tive que construir para mim, para chegar nesse ponto que a Kiara é bem resolvida. Ela só cita sutilmente essa questão. Ela passou por uma questão de bullying, de preconceito racial,
está no back history dela. Isso serviu para mim como autora, para eu não sair do rumo da história. E aí ela se resolveu. Quando ela se resolveu, aí vem o segundo passo, que é a chegada do Raim. Então, ela pôde, como ela é uma criança resolvida com este assunto, ela pôde dar suporte ao amigo e dizer assim, não, olha, você não tem, você está aprendendo, você não tem que ter medo de nada, aqui agora é seu país, nós vamos lhe acolher, isso de todas as formas sutis, né? E você vai vendo quando vai permeando o texto. Então, assim, foi uma parceria maravilhosa que a Franco Editora me proporcionou de conversar com a ilustradora. Usualmente, às vezes, a editora não gosta, mas também são casamentos que acabam dando certo. Então, assim, teve esse processo criativo do eu querer demonstrar mais algumas coisas além do que está ali na literatura. E eu acho que isso dá um ganho também quando o professor traz isso à tona. Sim, é verdade. E você vê que, assim, talvez, né, ninguém tenha observado tantos detalhes na capa, assim. E quando você vai retomando cada ponto, a gente, junto com você, a gente vai reconhecendo toda essa sua construção, né? Então, assim, o livro, ele é mesmo para ser explorado, vamos dizer assim, desde a capa e todas as suas páginas, tudo que é possível trazer dele, né? Ana, eu estava falando com a Marta que quando eu estive lá na escola, a gente falou sobre essa parte, né? Que o personagem chega em casa e pergunta ao pai o que é um refugiado. E aí o pai fala, é alguém que veio para roubar o meu emprego. Então, assim, a gente foi conversando sobre essa questão da força da família, né? A criança, como lá na escola Dias da Costa, eles atendem crianças muito pequenininhas, e muitas delas já vêm com algumas construções de família, né? Você vê como é possível essa desconstrução, na verdade, né? Do que ele já tem de conceitos pré-concebidos familiares, e quando chega na escola, eu acho que o papel da escola é um papel fundamental para isso, né? Para essa construção de uma sociedade mais justa, né? Com mais empatia. Então, às vezes, o que que não chega para a criança em casa, por vezes chega na escola. Então, a escola acaba tendo esse papel. O que você acha sobre isso? Sim, e na verdade, além de eu ter encontrado essa frase numa das reportagens, que eu falei assim, nossa, me chocou, porque ninguém tira emprego de ninguém, né? Mas a forma como se fala para uma criança é o que traz impacto para ela na vida dela, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que a gente fala, porque as palavras, elas acabam tendo poder. E, na verdade, essa questão especificamente, eu queria ter trazido algo do tipo empatia. Se coloque no lugar do outro. Se você fosse para um outro país e ouvisse isso de uma outra pessoa, como que você reagiria, né? Então, assim, tem muitos pais que saem da Síria, isso veio numa reportagem, que eles saíram da Síria como médicos, dentistas, chegaram aqui no Brasil e tiveram que se submeter a subempregos, né? A vender coisas na rua, a abrir cachorro-quente, sabe? Então, essa questão que eu trago também no decorrer da história é para dizer assim, não pré-conceitue nada, né? Deixa as coisas fluir até você para que você tenha o seu aprendizado. Por quê? O seu pai, ele pode, ou mãe, ou avó, ou tio,
te deu o que ele tinha de melhor naquele momento, com as ferramentas que ele aprendeu. Mas isso não significa que a criança tenha o mesmo tipo de ferramenta. E quando a gente extrapola esse campo de visão, o que a gente está dando para a criança? Pense você sozinho. Você é um ser racional, você é um ser que tem sentimentos. E dentro de você, a gente já traz algo que já nos orienta o que é certo, o que é errado, né? Então, assim, nem sempre o que é certo para mim é certo para Ana Paula ou para a professora Cássia ou para a professora Eliana ou para a professora Marta. Então, assim, eu não digo que seria uma desconstrução, mas do tipo sair da zona de conforto. Você acha que realmente aquela frase que o seu pai disse está correto com a vivência que você teve? E fazer a criança questionar por si só, porque aí sim você está construindo uma sociedade não onde todo mundo fica no mesmo quadradinho, né? Mas uma sociedade onde o respeito pela individualidade, o respeito pela diferença, ela se faz valer. E aí você constrói isso olhando para o coleguinha e dizendo assim, ok, tá tudo certo se ele pensa diferente, porque eu vou respeitar. O meu pai também pensa diferente, ou a minha mãe também pensa diferente do que eu, mas eu penso dessa forma, né? Então, você começa a construir dentro do todo algo mais salutar, né? Você joga o preconceito de lado e diz assim, não, você pode conceitualizar o que você quer, né? E não ficar dependendo da narrativa do outro. Porque o que você faz com isso? Você dá poder à criança. Você não tira poder. Quando você dá poder à criança, aí ela deslancha. Ninguém nasce odiando o outro pela cor da pele, por sua origem ou ainda por sua religião. Para odiar, as pessoas precisam aprender. E se podem aprender a odiar, elas podem ser ensinadas a amar. Perfeito. É isso mesmo. Dentro, né, A do que criança, você ela falou. não nasce com ódio no coração, né? De alguma forma, ela viu isso em algum lugar e assimilou. Então, é a mesma coisa quando a gente julga. Quando eu aponto o dedo para alguém, é porque eu tenho aquilo em mim. Então, sei lá, digamos assim, isso é um cabelo horrível. Qual é o meu parâmetro de cabelo bom e ruim? E aí a gente sabe que a criança tem aquilo dentro de si. E onde ela aprendeu? Na rua? Em casa? Então, é essa questão. A criança, eu digo assim, que se você colocar uma criança junto com um animal, eles se entendem perfeitamente. Perfeitamente. E aí ele vai lhe morder. De quem é o medo? É do pai que já está implantando um conceito na criança? Então, para tudo. Pais, liberem suas crianças, deixem com que elas tenham os seus próprios aprendizados. Obviamente que, contudo, vocês têm uma missão muito linda de educar seus filhos dentro de casa, dentro das normas da casa, dentro do que vocês aprenderam. Mas se ele pensa diferente, acolhe o pensar diferente e tente entender o que é esse pensar diferente. Talvez os pais aprendam muito mais, porque eu tenho certeza que os professores, todos os dias, eles aprendem algo diferente com seus alunos. Eu aprendo com o meu leitor, eu às vezes saio aqui na rua, caminhando, uma criança fala comigo, eu dou risada, eu
converso com elas de igual para igual. Eu não me mostro superior nunca a elas, porque eu sei que elas têm para me ensinar. Assim como a natureza. É só você olhar a dinâmica da natureza, e a natureza ela é perfeita, o vai e vem da onda, o nascer e o pôr do sol. O sol está ali, ele não sai do lugar, né? A gente é que diz assim, tem o nascer do sol e o pôr do sol. Não, o sol está ali, ele brilha o tempo inteiro. A terra é que gira, e aí dá essa impressão do nascer e do pôr do sol. Mas ele está ali. E é isso que os pais têm que ser, eles têm que estar ali para brilhar, para dar luz para a sua criança, para ensinar o caminho, para fazer questionamentos, trazer questionamentos para os seus filhos, que façam ele exercer a cidadania dentro de si, o acolhimento ao outro. Pergunte para o seu filho, você acha essa atitude certa? O que você acha? Tente entender a essência do seu filho. Isso é maravilhoso, né? Mas a maioria não, quer impor, impor, impor. E aí uma coisa muito curiosa, porque colocam tantas crianças em caixinhas que quando elas chegam no mercado de trabalho, a primeira coisa que o mercado de trabalho exige é pense fora da caixa. Então, assim, por que não pensar fora da caixa desde antes, desde o começo? Perfeito, Ana. Eu vou chamar. Bom, retornamos então com a Escola Municipal Dias da Costa. Queria convidar a professora Marta agora para conversar um pouquinho com a gente. Marta. Oi, Marta, seja bem-vinda, viu? Eu queria que você falasse um pouquinho do trabalho que vocês desenvolveram aí na escola com o livro Deixando para Trás, da Ana Dantas. Fica à vontade. Então, Ana, nós fizemos aqui, teve uma perguntinha, tá? Que nós fizemos algumas perguntas aqui relacionadas ao livro, ok? Então, qual foi o objetivo em editar esse livro? Você atingiu o objetivo? Deu? Sim, Marta. O meu objetivo sempre é atingido quando eu consigo tocar no coração de um leitor. E o vídeo que eu assisti das meninas só me provou isso, que eu consegui tocar. E, óbvio, entre vários temas de tratar o ser humano com empatia, com igualdade, mas respeitando as diferenças, sim, pelos resultados atinjo, e vou dizer mais, cada dia me surpreende quando eu tenho contato com professores, e até o editor me conta histórias assim, olha, aconteceu isso em tal lugar, enfim. Vou mostrar aqui uma coisa para vocês. Eu recebi isso de uma professora, ela fez a Kiara e o Raim na turma dela, e depois me mandou de presente, e fez um trabalho lindíssimo. Então, assim, como não dizer que o meu livro está atingindo o objetivo, né? Eu só tenho a agradecer. Isso. Você está em qual edição? Como? Qual é a edição desse livro? É o primeiro ano? Ele está na primeira edição, com a segunda reimpressão, e hoje o editor me ligou dizendo que vai para mais impressões. Então, eu estou muito feliz por isso. Ah, tá. Você já pensou em transformar essa história, né, em uma curta-metragem, né? Sim, quando eu concebo qualquer história minha, eu já faço a estrutura da história pensando no cinema, no audiovisual. Contudo, aqui no Brasil, nós ainda não temos tantas produtoras que trabalhem com animação. Eu acho que esse livro requer uma animação. E agora, sim, obviamente, eu estou aberta para o mercado, para os produtores que quiserem transformar isso em filme, ou em animação, ou em ficção mesmo, mas sim, quando eu construir
a estrutura da história, ela já foi pensada no audiovisual. Agora, se vai virar ou não, aí já é outros 500. Então, Ana, eu pretendo, né, no futuro, com outras turmas, que eu trabalho com educação infantil, tá? Então, estou trabalhando o primeiro ano, né, esse ano, tá? E veio esse tema, né, foi abordado esse tema, né, para a gente ainda pretendo trabalhar muito no futuro, e se Deus quiser, você vai estar conosco retornando, né, para a gente saber dessa experiência, para você estar sabendo, né, dessa experiência que nós tivemos, né, Margarete, né, fazer um trabalho, né, um trabalho mais, todo ano, vamos trabalhar, né, aprofundar mais esse tema, né. Que lindo, Marta, o que você me diz. Isso é outro presente, tá vendo? O universo só vive me surpreendendo, porque isso é, para mim, como escritora, isso vale ouro, porque se vocês encontraram essa essência dentro do meu livro, que dá para vocês expandirem esse amor junto com os alunos, para mim é o que eu disse, vale ouro, eu ganhei presente, eu só sou grata a vocês. E, obviamente, contem sempre comigo, para o que você bate papos, enfim, que vocês, e quero saber de vocês, até convido, me acompanhem nas redes sociais, que é no Instagram, no Facebook, é na Dantas Autora, porque eu tenho esse contato com os professores e eles sempre estão me falando que, olha, a turma está hoje, esse ano eu estou fazendo isso nessa turma. Então, assim, eu gosto dessa questão da intimidade e de saber o que o meu livro está provocando, está saindo da tirando todo mundo da zona de conforto para pensar, para mudar em atitude, né? Isso, para mim, é música para os meus ouvidos. Nós ficamos muito felizes, Ana, porque, assim, quando pensamos, né, no livro, a gente pensou realmente na questão do preconceito com quem chega fora, né? Como fosse uma visita na nossa casa e a gente não está cuidando bem dessa visita, né? Só que essa visita ela está vindo por muitas vezes, às vezes por conta da vontade dela. Ela não está aqui por escolha, como alguém que vai viajar para conhecer um país, por lazer, né? Então tem toda essa situação. E aí, quando houve toda essa reviravolta, né, da saída dos Estados Unidos, lá do Afeganistão, e toda o Talibã pegando lá o poder de novo, né, e as pessoas fugindo lá do seu país, a gente falou, bom, então agora é a hora da gente reforçar, né, dentro da Flipa, mais uma vez aproveitar esse canal, que a gente não pode perder essa oportunidade, de mostrar e discutir esse assunto. Por isso que, assim, que eu estou insistindo, né, nesse tema, porque realmente é um momento que a gente pode aproveitar para essa discussão. Aí eu queria, junto com você, né, a gente acabou reformulando um pouquinho esse encontro, que eu queria, junto com você, assistir um trechinho do encerramento de uma novela que passou na Globo há um tempo atrás, né, que era Órfãos da Terra. Eu queria assistir com você o finalzinho, que é uma mensagem muito bonita no final. O Brasil é um país formado por imigrantes e descendentes de imigrantes de todas as partes do mundo. Assim como o seu Mamed, que veio com a família do Oriente Médio, ou o seu Boris e Dona Esther, que vieram do leste europeu fugindo de uma guerra que redividiu o mundo, fez desaparecer países e surgir outros novos. Aqui, eles tiveram a chance de reconstruir suas vidas, criar seus filhos, seus netos, seus bisnetos, assim como os pais do Padre Zoran, cujo filho hoje se dedica em cuidar de refugiados como eles, ou os avós do nosso superdelegado Almeidinha, que também não nasceram aqui. O avô é espanhol e a avó portuguesa. Até a Latifa, que se converteu em Rebeca, tem um avô árabe e uma avó alemã, de cabelos louros e olhos azuis.
Santinha e Caetano carregam em seu sangue nordestino uma mistura de negro, índio, holandeses, franceses e portugueses. Rogério, Tomás, Marie, Martin trouxeram da África o sangue dos seus antepassados. Muitos vieram contra a vontade, na condição de escravos. Mas hoje são cidadãos que vivem a sua liberdade. Que o Brasil continue sendo esse país acolhedor, com pessoas que praticam a empatia, a solidariedade, o respeito às diferenças e o amor. Que esse país, que é um grande caldeirão de raças, inspire o mundo e que não existam mais fronteiras fechadas, crianças sem pais, barcos sem portos para atracar, bombas que matam, incêndios que destroem memórias e culturas em nome da ganância e da intolerância. Que não existam mais gases lacrimogêneos e sprays de pimenta que ardem, nos cegam e nos impedem de enxergar o outro. Que não se faça noite em pleno dia. Que angolanos, curdos, ciganos, bolivianos, tibetanos, palestinos, congoleses, indígenas, filipinos, sírios, cristãos, judeus, muçulmanos de Mianmar e de todo o mundo deixem de ser órfãos e possam todos ser filhos dessa terra. Ana, segundo o CONARE, que é o Comitê Nacional para Refugiados, no final de 2020, haviam mais de 57 mil pessoas reconhecidas como refugiadas no Brasil. Então, não é um tema realmente para a gente deixar de lado, né? A gente precisa falar, a gente precisa se colocar. Você falou muito da palavra empatia, e eu acredito realmente nessa palavra, se colocar no lugar do outro. De você estar fora da sua casa, sofrendo todos os tipos de preconceitos imaginados e inimagináveis, né? Que a gente não, por mais que a gente queira, a gente não chega nesse lugar, né? Se coloca tanto nesse lugar. E aí eu queria, assim, daqui a pouco a gente vai encerrar, e eu queria de você uma mensagem nesse sentido. Verdade. Se a gente for... Tudo que foi falado nesse trecho da novela é a mais pura verdade. Se a gente olhar para trás, todos nós, temos o índio, o negro, o branco, todas as etnias em nós. Carregamos isso no nosso DNA. E exatamente isso eu falo no final do livro. E eu queria só ler esse trechinho para vocês, que eu acho que ele define, né? Na história Kiara, no início eles são convidados a desenvolver o tema de xenofobia, porque eles vão receber o Raim, que é o refugiado sírio, e no decorrer da história acontecem várias coisas, e no final tem a apresentação. E a Kiara, ela faz uma redação. E tem algumas coisas que, o que eu acho que traduziria muito esse livro foi o que eu coloquei aqui. O começo da redação da Kiara, eu só vou ler esse começozinho, né? Ela fala assim: uma vez na estrada, Papes leu em voz alta uma frase que tinha sido escrita atrás de um caminhão de carga. A falta de conhecimento é o caminho mais rápido para o preconceito. E eu acho que isso traduz muito. Por que a gente preconceitua algo sem antes conhecer? Por que a gente não dá oportunidade de experienciar o conhecer antes para depois formar as nossas opiniões? Né? Então, assim, como eu disse, assim, a gente às vezes aponta o dedo para o outro e esquece que quando a gente aponta o dedo para o outro, tem 3 dedos voltados para nós. E a gente tem que pensar numa coisa que até a psicologia explica. Quando eu julgo a outra pessoa disso ou daquilo, quando eu faço bullying com a outra pessoa disso ou daquilo,
eu, na verdade, estou fazendo comigo, porque a outra pessoa, ela só está sendo reflexo do meu ser. Então, se eu maltrato o outro, eu estou me maltratando. Então, a gente tem que começar a mudar e a pensar que não sou eu, Ana, indivíduo, não é Ana Paula, nem a Marta, não. Nós somos um todo, nós fazemos parte de um universo e somos, digamos assim, pela física quântica, um fractal de um todo. E no livro, a Chiara, na redação, ela questiona, né, o que seria de Albert Einstein, de Frederic Chopin, de Gilberto Gil, Isabel Allende, que foram pessoas que tiveram que sair de seus países de origem em determinada época de sua vida e se refugiar, seja o motivo que for, em outro país. E o Brasil, ele tem muito isso, ele é acolhedor por si só. Então, assim, o brasileiro é daquele do abraço, do beijo, e eu acredito, independente da região que a gente viva, norte, sul, sudeste, centro-oeste, nordeste, não importa. O Brasil, o brasileiro traz isso em seu DNA, dessa coisa de acolher o próximo, né? E aí tem uma coisa que eu vou usar a física quântica mais uma vez para dizer exatamente o que eu estou querendo falar. Quando a gente tem amor próprio, e isso a Chiara traz isso no livro, né? Ela teve que resgatar o amor próprio dela. Quando a gente tem o amor próprio, e que o nosso amor próprio vai se expandindo, se expandindo, se expandindo, a expansão, as ondas do amor, elas são longas. A onda do ódio, ela é curta, ela vai até uma determinada frequência. E as ondas do amor, justamente por elas serem longas, ela consegue chegar ao próximo. Então, quando a gente tem amor próprio, a gente expande em amor e toca o próximo. Então, assim, vamos nos amar para poder amar ao próximo, porque também não adianta a gente colocar o próximo em primeiro lugar e a gente em segundo. Mas quando a gente se coloca, se ama mais, a gente consegue amar o próximo com mais genuidade, com mais leveza. Por quê? Porque o amor floresce e a onda, essa onda do amor é inesgotável. Dizia Chico Xavier, né? Que o bem, ele anda de pantufas, enquanto o mal anda de tamancos. Então, eu acho que essa frase já diz por si só. Se esse livro tocou no coração de crianças e fez repensá-las no amor, eu já sou grata para o universo, infinitamente grata. E nós somos infinitamente gratos a você. A gente já está encerrando. Eu só vou pedir às professoras da Escola Municipal Dias da Costa para ver se elas têm alguma mensagem final. Eu encerro e depois eu passo a palavra para você, Ana, para que você use esse espaço também para fazer suas considerações finais, colocar suas redes sociais, para você ficar à vontade finalizando, tá bom? Pessoal da Escola Municipal Dias da Costa, vocês querem fazer uma mensagem final? Margarete, Marta, Eliana, Cássia, alguém quer falar? Rapidinho, porque a gente já está com o tempo já estourando, né? Bom. Oi, Margarete, tudo bem? Boa tarde. Ana Dantas, eu só tenho a agradecer, porque esse seu livro não só abrangeu o tema refugiados nem preconceito, mas tem uma gama de assuntos ali, onde o amor, ele libera tudo, não é? Quando a menina consegue, a Chiara consegue, com amor, transformar o pensamento do pai dela, né, com relação aos coleguinhas, aos pais do coleguinha, né, do Rian. E também abrange o bullying,
abrange a solidariedade, que hoje em dia nós precisamos demais em nossas vidas, e nossos alunos de primeiro e segundo ano entenderam isso de uma forma brilhante. Então, eu só tenho a agradecer você por esse assunto que foi tão desafiador, não é? E para crianças de primeiro e segundo ano, e que souberam caminhar muito bem. Esse leque de assuntos que você trouxe para a gente foi maravilhoso, onde vamos dar continuidade nesse assunto. Ana Dantas está de parabéns, Ana Paula também, os parabéns aí pelo assunto da FLIPA, e é isso que eu tenho a dizer. Nós que agradecemos, Margarete, a participação da escola, brilhante participação. A gente gosta muito, né, de dividir com o público. Na verdade, a Flipa começou assim, né? Quando eu comecei com a coordenação de leitura, visitando as escolas, eu via cada trabalho mais lindo, mais rico que o outro. E aí foi aquele momento que a gente parou e pensou assim, a gente tem que levar isso para a rua, né? E nós começamos a mostrar à comunidade, à sociedade em Paracambi, como que as escolas públicas de Paracambi, as municipais, trabalham lindamente, trabalham a leitura de forma enriquecedora e como isso é importante, não é? E eu quero agradecer a vocês por ter enfrentado esse desafio e ter feito de forma brilhante a participação de vocês. Ana Dantas, a Secretaria Municipal de Educação de Paracambi agradece a sua contribuição. E nós seguimos acreditando que sementes foram lançadas hoje aqui, né? E eu sugiro a você que capturou essa semente, leia muito. E você vai ver essa semente germinando aí por perto. E quando você perceber, você vai ter um jardim. Então, ofereça essa semente a seus vizinhos e você vai ver o seu bairro florescer. Depois a sua cidade e, quem sabe, florescer o mundo. Muito obrigada, Ana Dantas, por essa oportunidade de nos tornar pessoas melhores com esse encontro. É com você. Gente, assim vocês, meu coração vai arrebentar, já está aqui arrebentando. Eu que agradeço, Ana Paula, em primeiro lugar, representando a Prefeitura de Paracambi. Depois as meninas, eu chamo de meninas porque, gente, vocês são flores para mim, do Colégio Dias Costa, pelo trabalho lindíssimo e principalmente por vocês terem topado esse desafio. Imagina, crianças de primeiro e segundo ano lendo esse livro e já trazendo isso no DNA, né, dessa discussão tão agora em voga. Com certeza, quando eu escrevi o livro, eu não pensava, nem imaginava nisso que estamos vendo agora, mas eu acho que tudo é perfeito no universo, né? Ele caminha tudo perfeitamente. Eu sou grata por ter intuído, pelo universo ter me dado esse presente dessa escrita, e eu sempre digo uma coisa, a gratidão, ela floresce, né? Enquanto o reclamar, ele só traz energias que não são salutares. Então, assim, sempre que puder, vocês todos que estão me assistindo, agradeça pela vida, né? Pelo dia, pelo presente, o presente de hoje. Você acordou, você pode enxergar, você pode ouvir, você pode cheirar, você é livre, nós somos livres, nós somos seres humanos, mas antes de tudo somos seres de luz e devemos cultivar essa liberdade, porque quando a gente cultiva a liberdade, a gente floresce o amor que já é genuíno na gente, que está dentro da gente e é a essência divina. Então, pensem nisso com carinho. Antes de atirar pedra em alguém, pergunte: será que eu gostaria de receber uma pedrada? Então, assim, fica o meu convite para a gente espalhar amor por todo o universo. E que leiam, 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 leiam. E também eu vou deixar o convite para as professoras, para a coordenadora,
para as crianças que estão nos vendo aqui na live, me seguirem tanto no Instagram quanto no Facebook, @AnaDantas, autora, e comentem comigo, falem comigo o que vocês experienciaram, qual a visão que vocês tiveram do livro, qual a parte que vocês gostaram do livro, o que vocês não gostaram, o que mexeu no coração de vocês. Isso, para um escritor, é muito importante. E gratidão, gratidão, gratidão imensa. Amei estar aqui com vocês. Amei.